Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, trago para vocês a análise que preparei para o 417º episódio da série Manet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Yaman resgatou Zia e o trouxe para casa. Enquanto todos na casa esperavam por Zia, Sisek foi o mais chateado. Assim que Zia chega, ele imediatamente abraça o pescoço de Zia e pergunta como ele está. Depois que Zia diz que está bem, Sisek pega seu braço e leva Zia para dentro. Por outro lado, Daigo é esfaqueado pela mulher que Ertugrul enviou. No entanto, antes que ela possa dar o segundo golpe de faca, Daigo segura sua mão. Como a mulher é tão forte, Daigo não pode retribuir muito. Justamente quando a mulher vai ferir Daigo pela segunda vez com uma faca, ali vem e salva Daigo. Quando ele bate na mulher algumas vezes e imediatamente começa a lidar com Daigo, a mulher foge. Imediatamente depois dele, o Eufrates e Ibrahim vêm e seguem a mulher. Zia está em péssimas condições em sua mansão em Kirimli. Nem mesmo Sisek conseguiu acalmar Zia, e logo depois dela, Yaman entrou na sala para acalmar Zia. No entanto, Zia não consegue se acalmar com o que Yaman diz, pois está muito afetado pelo que aconteceu. Quando Yaman deixa Zia e sai da sala, ele conhece Ser. Quando Ser diz que quer ver Zia, Yaman diz que ela está descansando. Depois, ele abraça Ser e Yaman e diz a ele que não quer que nada de ruim aconteça com eles novamente. Yaman acalma Ser dizendo que ninguém pode prejudicar sua família. Por outro lado, ele trouxe Aziz Idris para casa. Sua mãe corre para perguntar como Idris está. No entanto, ele não tem informações sobre o que aconteceu. Aziz está muito bravo. Ele grita para sua mãe que não irá embora até se vingar de KRKL pelo que Idris fez. Sua mãe, por outro lado, tenta lidar com as feridas de Idris como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, ele trouxe Ali Daigo para o hospital enquanto o abraçava. Embora Daigo tenha perdido muito sangue, Ali conseguiu levá-lo ao hospital bem a tempo. Só então, Yasemin e Kara vêm e perguntam sobre sua situação. Na mansão, Sisek está muito chateado com a situação de Zia e quer cuidar de Zia. No entanto, Zia está muito zangado consigo mesmo só porque não pode proteger Sisek. É por isso que ele diz que não quer ver Sisek e pede que ele vá. Zia, por outro lado, fica brava com ele por prometer a Sisek que ele a protegerá e não conseguir mantê-lo. Na mansão Yayaol, todos os planos de Idris foram destruídos. No entanto, sua mãe está sempre com Idris sem saber o que Idris fez. Idris, por outro lado, continua a guardar rancor e hostilidade em relação a Aziz, apesar do que Aziz fez. Idris promete a si mesmo fazer todo tipo de mal a Aziz. Daigo está fora de perigo no hospital. No entanto, embora o médico diga algo diferente após a cirurgia, ele quer falar sobre a condição do paciente mais tarde, quando tiver assuntos urgentes. Na mansão Yayaol, ele quer pegar a casa e levá-la para outro lugar porque tem medo do que Aziz KRMZL fará. No entanto, sua mãe não quer aceitar essa situação. Só então, Idris faz algo inesperado. Ele diz que Aziz é o chefe desta casa e que tem razão no que diz. Então ele convence sua mãe. Então ele vem até Aziz e pede desculpas pelo que fez. Embora pareça muito razoável o que eles estão falando, Idris está fazendo alguns planos. Aziz, por outro lado, não quer que Idris haja por conta própria. Idris também aceita tudo e pede apenas a Alit que use o relógio do irmão. Embora Aziz não queira, Idris insiste que Aziz use o relógio. Aziz finalmente pega o relógio e o coloca no pulso. Quando ele vai para a sala para se preparar, é revelado porque Idris deu o relógio. Seu objetivo é deixar Yaman mais irritado e vir mais para Aziz. Embora Yaman queira ir atrás de Aziz e se vingar, ele descobre que Aziz escapou com a notícia de Nedim. Enquanto isso, Ser chega primeiro a Yaman e pede que ela não vá a lugar nenhum. Então Yusuf vem e diz que viu seu pai em seu sonho e lhe deu um relógio. Quando ele pede aquele relógio de Yaman, Yaman afirma que o relógio está perdido. Yusuf primeiro fica desmoralizado. Depois, Yusuf fica muito feliz quando Yaman diz que seu pai lhe dará as abotoaduras. Por outro lado, Daigo se recuperou e começou a se curar. No início, Ali está sempre pronto e esperando. Sua mãe e Yasemin também não saem da cabeça de Daigo por um momento. Além disso, Ali informa imediatamente que a mulher que esfaqueou Daigo foi pega e que Ertugrul foi enviado para outra prisão fora da cidade. Por outro lado, ele trata Zia Sisek com muita frieza na mansão. Sisek, por outro lado, não consegue entender essa parada, mas ainda não sai do lado de Zia por um momento. Então ele reúne toda a sua coragem e vem até Zia e pergunta por que ele fugiu dele. Então ele diz a Zia que está muito preocupado em não vê-lo novamente.
Especialmente quando ele disse que ama muito Zia. Zia, você realmente me ama mesmo assim, diz. E como você me ama porque eu não posso te proteger? Eu sou um homem fraco. Eu não te mereço. Ele diz que não pude protegê-la. Sisek, por outro lado, se abraça dizendo, só é possível proteger sua família com força bruta. Apoiar alguém e dar-lhe confiança também é heroísmo. Eu era alguém que não tinha nada. Agora você é meu herói e vocês são minha metade perdida. Zia volta a si e diz a Sisek, você também é meu herói. Enquanto isso, Daigo e Ali fazem planos para o futuro e pensam em seus futuros filhos. Enquanto isso, uma garota entra e pede que eles se escondam. Ele evita ser vacinado e, portanto, quer se esconder. Embora Daigo e Ali tentem persuadir a garotinha, eles não têm muito sucesso. No entanto, Daigo encontrou uma maneira de persuadir a menina e persuadiu a menina a ser vacinada. Por outro lado, Aziz colocou todos em outra casa. No entanto, nem sua mãe nem Idris gostaram da casa. No entanto, Idris quer enviar tudo o que Aziz faz para Yaman para implementar seus próprios planos. Seu objetivo é que Aziz morra e Yaman vá para a cadeia. Ser ficou muito feliz quando Zia foi até ela na mansão Kirimli. Ele conta a Yaman o artigo que escreveu sobre a felicidade para seu professor quando ele era criança. Depois diz que é uma felicidade estar com Yaman e será para a vida toda. Da mesma forma, Yaman diz que tentará fazer ser feliz pelo resto de sua vida. Ele então afirma que não vai deixar ninguém estragar essa felicidade. Diante dessas palavras, Ser primeiro beija Yaman, depois segura suas mãos e diz, não solte mais minhas mãos. Amigos, chegamos ao fim desta parte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.